E aí galera, eu sou o Vini e eu ajudo você a ganhar dinheiro com IA. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como abrir a sua agência de IA. Sem enrolação, sem ficar escondendo os fatos, escondendo ideias e tal. Então vamos direto ao ponto aí. Quero conversar com vocês sobre os pontos mais importantes aí para vocês abrirem uma agência de IA, assim como eu fiz um tempo atrás. Vamos lá. Por onde começa então, né? Vamos direto para o que importa, que é uma agência de IA não é sobre vender fluxos e workflows, né? Como você quiser chamar. Não é aquele monte de template que você pode baixar lá no N8N, sabe? Ou aquele curso que você comprou que te deu 2.000 templates lá de N8N. Cara, isso não serve para nada. Nada. Porque se isso não resolve a dor, o problema de uma empresa real, de uma pessoa física real, né? Não adianta de nada. Esse é o ponto, tá? Então, se você quer vender automações, você precisa fazer o seu cliente entender o que ela resolve, né? Se ela economiza tempo, ela vale dinheiro. Se ela economiza dinheiro, obviamente, ela vale dinheiro. Se ela, de certa forma, melhora a qualidade de alguns processos, ela vale dinheiro. Agora, se ela é só bonita e atrai a atenção, não tem como valer dinheiro, entendeu? Então, para de tentar imaginar que o fluxo bonito, cheio de nós, cheio de lógica, vai vender, porque isso não vende, entendeu? Às vezes um fluxo simples, com uma solução simples, pode ser mais útil e pode valer mais dinheiro do que um fluxo completamente complexo, entende? Então, antes de você sair fazendo workflow, tá? Lá no N8N, no Make, no Zapier, onde você quiser, comece a entender e buscar problemas reais que existem nas empresas e mesmo em pessoas físicas. Sem isso, você não tem um negócio, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Próximo, despesas, né, em geral, custos envolvidos na abertura de uma agência de IA. Tem alguns, vamos falar um por um aqui. Você literalmente só precisa, como tá dizendo aí na apresentação, cara, só precisa de um computador. Ah, mas eu não tenho computador. Cara, qualquer computador, entendeu? Poderia ser no celular, mas eu não recomendo daí, tá? Eu realmente acho que você precisa de um computador. Pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser o que você bem entender. Mas precisa ser algo que tenha um mouse e teclado aí para te ajudar a construir esses workflows. Não precisa ter placa de vídeo, não precisa ter um processador de 15 núcleos, 16 núcleos, né? Não precisa ser um Core i9 para você fazer fluxo. Você não precisa ter 64 GB de memória, 32 GB de memória que seja. Cara, se você tiver aí um i3, tá? Que seja de, sei lá, 7ª geração para cima, 8ª geração para cima, com, vamos lá, 8 GB de memória, já é possível você construir fluxos e automatizar processos, beleza? Então, essa é uma dúvida que sempre me perguntam. Ah, eu preciso ter uma placa de... Cara, não. Você não precisa ter uma placa de vídeo, porque você não vai criar uma inteligência artificial no seu PC, entendeu? Você só vai programar algumas coisas, e isso exige muito pouco do seu PC. E pode ser um notebook também, claro. Eu não gosto tanto do notebook, eu uso o PC mesmo, porque a tela é maior, simplesmente por isso. Mas você usa o que você tiver. Vamos lá. Custos operacionais. Aqui envolvem alguns custos, especialmente, como eu citei ali, VPS, domínio e custo com APIs como a OpenAI, por exemplo. Vamos um por um aqui. O N8N, na plataforma do N8N, ele custa e custa caro. Tá? Se eu não me engano, é R$150 por mês. Isso é muito dinheiro para quem quer abrir um negócio do zero, né? Que não tem, às vezes, capital inicial para começar.
Então eu não recomendo ir por aí. Para contornar essa situação, você pode ter um N8N self-hosted, em que você instala o N8N na sua máquina, mas eu também não recomendo isso, porque sua máquina pode dar pau, né? Ainda mais se a gente estiver falando de uma máquina mais antiga ou que tem instabilidades, seja na máquina, ou seja na internet, na rede, enfim, o que quer que seja. Então é inseguro, e quando a gente fala de um processo automatizado, a gente não quer que ele dê pau. Então você vai precisar de uma VPS, que é um computador na nuvem, basicamente. Por isso que eu falo que você não precisa ter um computador incrível. Você só precisa ter um computador qualquer computador, porque você vai usar uma VPS externa para colocar os seus fluxos. Então, enquanto os fluxos estiverem rodando, eles vão estar numa máquina externa. Então essa VPS basicamente é uma máquina virtual que você aluga, por assim dizer, de sites como Hostinger, Contabo, enfim, tem várias aí. Você pode encontrar a que seja mais... tem o melhor custo-benefício. Então você vai precisar de uma VPS para vocês terem uma base aí, vai custar em torno de 350 reais por ano, tá? Então dividido em 12 meses vai dar uns 30 reais por mês, 35 reais por mês, então é barato, tá? Ter uma VPS é seguro, então vai facilitar bastante o processo. Depois você precisa de um domínio, esse domínio é para você conectar o N8N nessa VPS. Então não vou entrar em detalhes, mas tanto o N8N quanto o Evolution API e outras APIs que vocês podem utilizar, Redis e etc., você vai acabar tendo que usar um domínio. Então domínio, quando eu falo, é domínio tipo .com mesmo. Não vai ser necessariamente .com, porque você só precisa de um domínio para uso interno, tá? Para usar nas suas URLs ali. Então você vai ter que contratar esse domínio, pode ser na Hostinger também, e vai custar muito barato, tipo coisa de 10 reais por ano, né? Na verdade, no primeiro ano. No segundo ano pode ser mais caro, coisa de 150 reais no ano. Não sei, não tenho muito uma base aqui agora para passar para vocês, mas é um custo que vocês vão ter. Então vamos considerar aí que seja para começar mesmo, primeiro ano. Vocês vão gastar uns 300 reais na VPS, mais um domínio aí que vai ser baratinho, vai ser uns 10 reais o primeiro ano. Então, com isso já dá para começar. E aí você tem o custo das APIs, né? Especialmente a OpenAI. Por quê? Porque se você for construir automações com agentes de IA, você vai precisar usar um chat model, né? Um modelo de LLM, né? Um modelo de linguagem, né? Você vai ter que usar, por exemplo, a OpenAI. E a OpenAI custa. Cada vez que você faz uma requisição nessa API da OpenAI, você tem que pagar. E o custo é bem baixo, então eu vou dar uma média assim para vocês terem uma noção. No primeiro mês que eu estava fazendo experimentos ainda com automações, eu não gastei $5 da API. Eu fiz muitos testes, testei diferentes chat models, eu testei geração de imagem, eu testei transcrição de áudios, tudo usando a OpenAI e não gastei $5. Então é bem baixo mesmo o custo com a API. É claro que quando você tiver clientes, né, você vai passar esse custo dentro do pacote ali que você vai oferecer para o cliente. Então não é um custo que você necessariamente vai ter que pagar. Mas quando você estiver aprendendo ainda, você vai ter que bancar isso. Então você vai gastar aí pelo menos $5 na OpenAI ou uma LLM semelhante, né, uma outra empresa, como DeepSeek, Claude ou Gemini, enfim. Aí você vai ter que escolher. Algumas são mais baratas, outras são mais caras. O que você precisa entender é que cada uma dessas tem diferentes tipos diferentes versões, né? E cada uma dessas versões custa ou mais caro ou mais barato, né? Então é basicamente por aí. Próximo item, investimentos opcionais. Você pode ter um site, isso passa mais confiança e autoridade para o teu negócio, sim. Então é um investimento que você pode considerar. Um site hoje não é caro, ainda mais se você faz através de plataformas
tipo Wix, né, em que você tem o template pronto e só edita, e tem algumas ferramentas que você cria um site do zero, né, até mesmo com o cursor você consegue criar um site via HTML mesmo, do zero, e fica bacana, sabe? Mas você vai ter que gastar um tempo nisso. Tem outras plataformas, talvez Lovable, eu já ouvi falar, enfim, não cheguei a testar isso. Mas você consegue criar sites, codar o site do zero. Eu mesmo fiz pelo Wix, eu já tinha familiaridade com a plataforma, gosto dos designs lá, enfim, isso pra mim importa bastante, então eu fiz pelo Wix. Mas você pode decidir por onde fazer. O que eu não recomendo, cara, se você está entrando nesse meio, você não vai pagar um cara para te fazer um site, entendeu? Você não vai pagar, sei lá, R$ 2.000 para um cara fazer um site para você. Isso não faz nenhum sentido. Então, se você está pensando em fazer isso, reveja os seus conceitos aí de abrir uma agência de IA. Cartão de visita, isso também pode ajudar bastante você, principalmente se você for fazer visitas presenciais. Todo mundo vai te pedir um cartão de visita. E é bom que você tenha um cartão de visita decente. Então, isso sim, compensa às vezes pagar um designer para fazer um cartão para você. O ChatGPT pode até fazer uma versão de cartão para você, tá? Mas não vai ficar com um aspecto profissional que um designer colocaria. E diferentemente do site, um design de cartão de visita vai te custar R$ 200, talvez, a arte, ou menos, ou mais, depende de quem você conhece, né? E aí a produção do cartão de visita você pode rodar numa gráfica aí, numa gráfica online, etc. Então o site pode te custar entre 100 e R$ 2.000, o cartão de visita pode te custar, dependendo dos suas networks aí, entre 100 e R$ 300. Então um investimento baixo assim para se fazer e vale a pena. Tráfego pago, nem preciso dizer, né? Se você vai trabalhar com vendas mais passivas, vamos dizer assim, sem ter tanta interação de cold call ou de visitas de venda e etc., você precisa investir em tráfego pago, não tem conversa, não tem outro jeito de vender. Então, isso também é uma coisa que você pode colocar na agenda para dar uma estudada, porque vai ser importante no meio do caminho. E aí o céu é o limite, né? Você pode investir R$ 20, como pode investir R$ 10.000 em tráfego pago. Depende do seu bolso. Cursos, né? Todo o conteúdo de N8N, Make, Zapier está disponível na internet em algum lugar. Basta saber aonde, né? E como buscar esses cursos, né? Esses vídeos, tá? E tá disponível gratuitamente. Então, se você souber falar inglês, talvez espanhol também, vai te ajudar a procurar conteúdo na gringa, e tem muita coisa, principalmente em inglês. Os americanos estão nessa há um tempo já. Agora, você vai ter que buscar bastante, entendeu? Vai ter que ralar ali, procurar vídeos atrás de vídeos e traduzir, etc. Não vai ser fácil. Agora você pode comprar cursos prontos que te dão um começo, meio e fim para as coisas, né? E existem vários também. No futuro próximo, espero que eu tenha o meu, não tenho ainda. Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, está gostando desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, não espera eu terminar o vídeo para fazer isso. Dê um incentivo, comenta aí se está sendo legal, o que vocês esperam do canal, esperam de mim. E se existe essa vontade de ter um curso, né? De ver um curso meu, comenta quais seriam os principais temas, etc., que vocês gostariam de ver. Beleza? Então aqui, para finalizar essa questão dos cursos, existem várias opções aí no mercado. Escolha a que você tem mais afinidade aí. E é isso. Beleza? Conhecimento. Agora sim, vamos falar de um tema importante aqui, que é o que você precisa saber para vender automações, para vender soluções para empresas, né? Separei em 4 partes aqui, né? Cara, ignora as fotos aqui, agora que eu tô vendo essas fotos engraçadas.
Esse Prezi aqui, né, é uma plataforma de criação de apresentações, etc. E é gratuita até certo ponto e ela cria com inteligência artificial, né? Então eu fiz só algumas adaptações e me esqueci dessas imagens aqui, por exemplo. Mas agora que eu vi, elas estão bem engraçadas, então eu vou deixar aqui. Ferramentas low code. Esse é o primeiro ponto. Você vai ter que passar muitas horas na frente de plataformas low code ou sequer no code, né? Qual que é a diferença entre as duas? Low code tem pouco código, algum código, né? Seja Java, seja Python, etc. E no code tem zero código, você não precisa de nenhum código. Dentre as plataformas, o N8N seria mais puxado para o low code, porque eventualmente você vai precisar colocar um código lá. E a Make, por exemplo, é um pouco mais intuitiva e está puxada mais para no code. Mesmo sem saber nada, você só conectando alguns nós ali, você consegue fazer umas automações rodarem. Tá? Independente, você vai ter que passar muitas horas nisso, beleza? Eu tô falando assim, tipo, tiveram dias, quando eu estava estudando, etc., que eu fiquei 4 horas seguidas para resolver um bug, né? Entre ir no ChatGPT, tentar entender onde eu estava errando, voltar no N8N, tentar de um jeito, tentar de outro, apagar, refazer, para conseguir fazer uma coisa dar certo, entendeu? Não é um fluxo inteiro, não. Falando de uma situação, né, dentro de um fluxo, né? 4 horas seguidas, sem interrupção. Então, não tem caminho fácil, não tem atalho. Você vai ter que passar essas horas lá, tá? Não tem jeito. Próximo item, prompts, né? O prompt, basicamente, entender de prompt é você saber como a IA vai fazer o que você quer, o que a empresa quer, o que seu cliente quer. Então, não basta você pegar do ChatGPT e colar lá dentro, não basta você pegar de um template pronto e colar lá dentro, cara, isso não vai funcionar. Você precisa entender com o cliente qual a dor, qual o problema a ser resolvido, para saber exatamente como programar a sua IA, a IA desse cliente, para fazer o que é preciso ser feito, tá? E isso é engenharia de prompt, beleza? Tá, tem como buscar informação aqui, lá tem, tá? Não tô dizendo que você vai ter que estudar engenharia de prompt do zero lá, com livro, etc e tal. Não vai. Mas o que você vai ter que fazer para não ter que fazer isso é escrever um prompt, né? Como você acha que tem que ser, ou como você entendeu que deve ser, passar para o ChatGPT, dar uma melhorada nisso, voltar para o N8N, colar esse prompt, essa system message, né, lá dentro da sua IA, testar vários limites, ver onde está errando, voltar a corrigir. Então, você vai ter que fazer isso, né? Quebrar a cabeça tentando, né? Tentativa e erro, né? Assim você vai conseguir bons prompts. Próximo item, documentação de API. Documentação de API basicamente é o seguinte: o Google lá tem várias APIs, do Google Drive, tem do Gmail, tem do Calendar, de várias situações diferentes, né? E cada API dessa tem um jeito certo de se comunicar lá dentro da automação. Então, quando você abre um nó lá dentro do N8N, que não existe o nó pronto, né? Então, quando eu digo nó pronto, os que entendem um pouco mais vão saber. O Gmail tem um nó pronto de send text, né? de enviar um texto. Já existe esse nó pronto. Ele está formatado com a documentação da API da Google já. Então ele já vem pronto para ser usado. Você não precisa colocar se é método post, se é método get, se é método não sei o que, se precisa de header, se precisa de query ou qualquer coisa assim. Porque ele já vem pronto, já vem codado já para você usar na documentação correta da Google. Agora, quando você vai usar um nó que não tem nativo lá dentro do N8N, você vai ter que usar via HTTP request, que é completamente possível, né? Porém,
você vai ter que saber documentar, você vai ter que saber organizar todo o nó ali, o método da requisição, você vai ter que colocar o headers, a autorização, ter que colocar o query, exatamente como manda a documentação da API, certo? Então isso vai acontecer muito com CRMs, com plataformas de site e etc, ou financeira, ou qualquer coisa assim. Tudo que não tiver lá nativo dentro do N8N, claro, o N8N tem muita coisa pronta, você vai ter que fazer via HTTP request e você vai ter que fazer isso que eu estou falando de ler as documentações. Cada API dessa vai ter uma documentação para puxar um arquivo, para fazer um upload, fazer um download, para gerar um arquivo e assim por diante. Cada ação dessa, cada requisição dessa exige uma forma diferente de detalhar esse pedido lá dentro do N8N. Então, saber o mínimo sobre documentação de API é realmente bastante importante. E o quarto e último item aqui é lógica e raciocínio. Cara, assim, não tem como você pensar em trabalhar como gestor de automações sem organizar as coisas na sua cabeça, sem construir uma boa lógica e raciocínio antes, tá? Porque quando você for identificar a dor de um cliente, vamos pensar um cliente X aqui, uma imobiliária que precisa enviar os lembretes de cobrança um dia útil antes do vencimento do boleto, certo? Nesse caso em específico, você precisa já na tua cabeça, enquanto conversa, faz o briefing ali com o cliente, você já tem que começar a entender o fluxo, organizar esse fluxo na tua cabeça. Porque você não vai ficar caçando vídeo toda hora para fazer um fluxo, né? Até porque cada solução vai ser individualizada, vai ser singular. Você não vai conseguir pegar esse fluxo que você fez para uma imobiliária e jogar na outra. Não tem como. Talvez algumas partes você aproveita, mas não tem como pegar o fluxo e colar na outra imobiliária. Isso não vai funcionar. Então, na tua cabeça, você tem que começar a estruturar a lógica por trás disso. Então, beleza. Primeiro, então, eu preciso buscar em um arquivo as informações desses clientes. O nome, a data de vencimento e o telefone de contato. Por quê? Por que eu preciso do telefone de contato? Porque eu vou mandar esse lembrete de cobrança pelo WhatsApp. Então eu preciso desse número registrado em algum lugar. Então, primeiro, pode ser uma planilha. Eu posso colocar o nome, a data de vencimento e o telefone de cada um desses clientes numa planilha. Linha por linha. Beleza, esse é um passo 1. Então lá no N8N, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em... Primeiro eu preciso de um gatilho, né, para startar essa automação. Então pode ser schedulado, pode ser uma automação que inicia todo dia de manhã, né, às 8 horas da manhã, por exemplo. Né? Então quando chegar às 8 horas da manhã, essa automação vai começar. Ela vai buscar então as informações dessa planilha. Busca lá o nome do cliente, a data de vencimento e o telefone. Se a data de vencimento for no dia seguinte ao que você está, né, então quer dizer que esse nome tem que ir para o próximo nó, porque ele precisa receber uma cobrança hoje. Então ele vai para o próximo nó, que vai separar, né, ali todos os clientes que vão ser enviadas essas cobranças hoje. Beleza, então você começou a estruturar um nó. Depois você vai lá e precisa de um nó que envia essa mensagem para o WhatsApp do cliente. Então esse seria um outro nó ali, já mais para o final do fluxo. Ah, mas eu precisava que essa automação não enviasse a cobrança em dia de feriado. Então você tem que pensar em um novo jeito de resolver esse problema. Então tudo isso é lógica e raciocínio. Né? Não tem como você construir bons fluxos, né, sem entender a lógica por trás desses fluxos. Né? E se você tiver essa capacidade de raciocinar enquanto está na frente do cliente, cara, isso vai te dar uma autoridade absurda. Tá?
Se você conseguir rabiscar ali na frente, a gente vai fazer isso, depois ele vem pra cá, a gente joga pra lá e tal, porque ele vai falar assim, caramba, esse cara sabe mesmo o que tá fazendo, né? Não tô pagando pra um cara que tá pegando coisa da internet ou buscando conhecimento, tipo assim, buscando coisa pronta em algum lugar. Tipo, o que ele faz realmente tem valor. Ele vai perceber que ele não vai encontrar essa solução lá na internet. Ele não vai conseguir chegar lá no String da vida, né? Que tanto se fala agora, e pedir uma automação para fazer isso e esperar que isso funcione. Porque ele tá vendo como é complicado solucionar o problema dele, né? Então ele não quer saber exatamente como vai ficar o seu workflow, ele não quer saber disso. Mas se ele souber que você entende do que está fazendo ali, sem precisar pesquisar em lugar nenhum, isso vai te dar uma autoridade absurda. Caminhando para o final, então, a gente tem a parte de vendas e suporte. Cara, sim, vendas também é um assunto que nem precisava ser dito aqui, porque já tá tão óbvio que a venda é a alma do negócio que não precisava ser dito. Mas eu quero dizer porque a maioria das pessoas que trabalham com programação e N8N, etc., ou que estão entrando nesse mercado agora, vem de um histórico não comercial. Vem de um histórico introvertido, vem de um histórico com dificuldade de comunicação, com zero experiência em vendas, tá? Então, eu sei que é esse público, né? E por conta disso, né, que felizmente não foi o meu caso, então eu já comecei com bastante experiência em vendas, né, na área comercial, já trabalhei especificamente com vendas no passado e tal, e eu sei que essa é uma deficiência muito grande nesse público. Então, estude, se você percebe que essa é uma dificuldade tua, estude, cara, e lembre-se do seguinte, nenhuma venda é por acaso, nenhuma venda acontece por acaso, né? Assim como um workflow, a venda é exatamente um processo, tá? A única diferença é que os nós não são de Evolution API, depois passa para um agente IA, depois passa para um código e etc. Não é isso. O fluxo da venda vai partir de uma apresentação, um rapport, um diagnóstico, né? Vai partir para uma negociação, um fechamento. Então, esses são os nós de um fluxo de vendas, que no futuro eu também pretendo falar sobre isso aqui, mas é só para você lembrar de não desistir no primeiro não e nem talvez no 10º, no 20º não, porque o sim está cada vez mais perto. Então, quanto mais não você recebe, o sim está cada vez mais perto, né? Então, venda soluções e não fluxos bonitos, como eu falei lá no começo, né? Busque clientes ativamente. O que é isso? Né? Você ir até eles e bater na porta. Basicamente é isso. Não fica sentado no teu home office esperando que um cliente caia no colo. Nem mesmo por tráfego pago, tá? Até o cliente do tráfego pago precisa ser fechado, né? Ele vem por um botão lá, ele vem conversar contigo pelo WhatsApp, já é um grande avanço, já é um lead quente, mas ele precisa ser fechado, que não é fácil também, tá? Então vá até os seus clientes, né? Busque informações sobre eles e vá bater na porta deles. E por último, suporte. Cara, vai dar pau. Todo fluxo vai dar pau. Em algum momento a VPS vai cair, em algum momento a Evolution API vai cair, em algum momento a N8N não vai funcionar, em algum momento o cliente vai fazer cagada lá e vai desativar a instância ou qualquer coisa assim. Você tem que estar lá quando isso acontecer. É basicamente isso. Porque a maioria das agências cobram implantação e mensalidade, essa manutenção mensal, e ela serve exatamente para você dar suporte. Buscar atualizações, buscar melhorias, buscar novas soluções, fazer upsell, né? Você vender mais produtos, mais soluções para o seu cliente e, de certa forma, ir enraizando a IA dentro do negócio do teu cliente. Porque quando ele menos perceber, ele vai parar e ver o seguinte:
Cara, hoje eu não vivo mais sem IA. Não consigo mais rodar minha empresa sem a IA funcionando. Ou economizei 15, 20 mil reais no ano com encargos ou salários, etc, né? Porque agora eu estou usando IA. Então, ele vai se ver amarrado ao seu negócio. Então, é o que você precisa, beleza? É isso. Espero que você esteja numa situação como essa da imagem aí, queimando dinheiro daqui a algum tempo e venha me contar que a tua agência de IA deu certo e que agora você está rico e milionário com isso, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo suas observações, o que você quer ver no canal. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está sem nada para fazer e de repente pode ser o seu sócio no seu novo empreendimento. É isso aí, galera. Falou!